Tamo aí, né, galera? Nada de novo no quartel de Abrantes. O Galo com os mesmos problemas de antes. Galera. Falar o quê, né? Vou falar o quê? Aliás, o que mais tem aqui é coisa pra falar, né? Mas tem muita coisa pra abordar. Falei no grupo de membros hoje, 7 horas da manhã. Tô gravando aqui agora, galera. São 8 horas da manhã, tá? Hoje é dia 22 de julho, quarta-feira, 8 horas da manhã. Falei no meu canal de membros, no meu grupo de membros, hoje, 7 horas da manhã. Eu falei, galera, se eu pudesse, quisesse, poder eu posso, né? Na verdade, eu não tô com tempo pra fazer um vídeo aqui de 2 horas. Tenho compromisso agora pela manhã. Mas o que eu queria mesmo falar, se eu fosse falar tudo que eu penso, tudo que, né, eu deveria falar, esse bastidor de vestiário aqui, inclusive tava com saudade de fazer esse quadro aqui no canal, tá, gente? Gosto muito de fazer esse quadro aqui, bastidor de vestiário. Espero que vocês também gostem. Isso aqui, gente, ia ser de 2 horas. Isso aqui ia ser 2 horas eu aqui falando sem parar. Mas eu vou tentar aqui resumir para não ficar, né, chato para mim, chato para você aí do outro lado, para não ficar muito, né, maçante. Mas vamos embora, vamos começar do começo. Antes de mais nada, desculpem aí a falta de educação. Tudo bem com vocês? Estamos juntos. Mais um vídeo no canal. Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal. Assim que a gente começa os nossos vídeos aqui, né? Mas hoje não teve como, galera. E vocês me desculpem também o desânimo, tá? Deixa o like, se inscreva, tá? Seja membro. Ontem tivemos um membro lá, Felizardo ou não, tá? Na faixa, na arena, ingresso. Ganhou lá o sorteio lá de ingresso. Então, membro do canal tem direito a sorteio de ingresso, participação em live, sorteio aí, né? Ingresso, desconto com patrocinador, esse grupo de WhatsApp a gente dá notícia em primeira mão, bastidor de apuração, resenha, seja membro. Grupo de Cartola, ontem botei lá pra galera lá, ó, dica do Bernard do Cartola, 10 pontos na rodada. Quem tá no grupo de dicas do Cartola pegou essa lá, ó. Então vem fazer parte também do grupo de Cartola. Mas vambora, galera, vamos lá sem mais delongas, vambora, ó. Seguinte, bastidor de vestiário, eu gosto de começar, quem já tá aqui há muito tempo sabe, escalação, tá? Tivemos uma novidade, e se bem que nem é novidade assim, pra falar a verdade com vocês, nem é, nossa, que novidade, o Barba mudou o time. Não é novidade, nada. Vamos lá. Everson, Natanael, Lianco, Juan, Lodi, Tomás Pérez, Maicon, Vitor Hugo, Bernard, Coelho, Sierra. Galera, Galo e Galo Sub-20. Quem que foi o titular na posição de primeiro volante? Alexander, né, jogou ali naquela posição. Galo e Betim, o time titular nos 2 primeiros tempos de 35 minutos. Quem que foi o titular? Quem que foi, gente? Cissé. Galo e Bahia. Quem que foi o titular? Tomás Pérez. Vocês sabem o que isso quer dizer? Pra mim, tá? Na minha opinião, o Barba deu a informação de que o Maicon não está 100%, e eu vou chegar lá no final do vídeo aqui, eu vou falar sobre o Barba, tá? A explicação do Barba é que o Maicon não estava 100% e o Tomás Pérez, na visão dele, ia dar uma sustentação melhor. Irmão, sabe o que é, na minha opinião? Ele tá perdido. Não tem um primeiro volante nesse time que passe a ele tranquilidade e que fala assim, esse aqui é o dono da posição. Esse aqui é o meu titular. Galo Sub-20 foi um, Betim foi outro, Bahia foi outro. Não caio nesse papo de que ontem o Maicon tava assim assado, tive que ir com o Tomás Pérez porque, enfim, defende melhor. Não, se tivesse o primeiro volante de origem, de confiança, ele ia jogar contra o Crias, contra o Betim e contra o Bahia, né? Mas enfim, como é que o Galo jogou, galera? Mais do mesmo, sem novidade, tá? 3 zagueiros, Natanael de zagueiro pela direita, vamos falar sobre isso, muita liberdade para subir. Juan Tressou de zagueiro centralizado, Lianco zagueiro pela esquerda, vou falar sobre isso aqui também. Volantes, tivemos Tomás Pérez de primeiro, Maicon de segundo, nas alas, Renan Lodi e Coelho, e lá no ataque, Bernard mais colado no Cassier e o Vitor Hugo numa espécie aí
de um terceiro homem de meio campo, ora nós atacávamos no 3, 2, 5, o Vitor Hugo ia fazer o quinteto lá, com os 2 alas, os 2 meias centralizados e o Cassierra, ou seja, 3 zagueiros, 2 volantes e 5 lá no ataque, 2 alas, 2 meio-campistas por dentro e o Cassierra, às vezes esse 5 virava um 2 com 3, Cassierra mais na frente, um triângulo mesmo, com a base do triângulo sendo formada por Vitor Hugo e Bernat. Então assim, variações, né? Mas a forma de jogar, o padrão, é o que a gente está acostumado mesmo, tá, gente? E aí o Bahia, aí vamos lá, hein? O Bahia veio aí com a escalação com o meio campo de mais marcação, Acevedo, Eric e Nestor, marcação mesmo, tá? Sem Everton Ribeiro, sem Jean Lucas, jogadores que saem pro jogo, que criam jogadas, que marcam menos, tá? Ele veio com um trio de meio campista mais marcador, Ademir e Eric Pulga nas pontas. Aí, gente, vamos lá também. O Ademir e o Eric Pulga nas pontas, jogando nas costas de Renan Lodge e Coelho, consequentemente aqui, tá? E aí o Tomás Pérez e o Maicon faziam o tempo inteiro a cobertura. Renan Lodge subia, você viu o Maicon recompor o lado esquerdo, fazer a cobertura pro Lianco não ficar no mano a mano com o Ademir. Coelho subia, você viu o Tomás Pérez fazer a cobertura para ajudar o Natanael não ficar no mano a mano com o Eric Pulga. O Natanael subia, um dos volantes fechava a zaga pela direita, tá? Então, assim, um jogo muito estudado. Um jogo muito estudado, os dois técnicos. Então, eu acho que essa questão aí, tivemos esse embate, vamos dizer assim, né? O Bahia tentando explorar as costas dos 2 alas. E é ala barra ponta, tá, gente? O Renan Lodge não marca, o Coelho vai até o meio de campo, né? É bastante interessante você assistir os jogos assim com o Renan Lodge. Com a bola é um ponta e sem a bola ele é um ala. Dificilmente você vê o Renan Lodge lá voltando. Ou quando ele volta, ele sempre tá correndo de peito aberto, de frente pro nosso gol. Ele sempre tá atrás na jogada. Então é um cara que não tem mesmo obrigação de marcar. Ele não tem mesmo. Ó, vai, sobe, o lado esquerdo é seu. Ele é o nosso ponta esquerda. Tô vendo muita gente falar que poderia colocar o Coelho ali nessa posição, né? O Coelho de ala não tá legal, vamos botar o Coelho na ponta esquerda. Eu não compactuo muito com essa opinião não, porque para mim o Coelho você pode colocar ele de ala, de ponta, de centroavante, de segundo atacante, qualquer posição no campo vai ser as mesmas dificuldades de sempre, porque é o Coelho. É o Coelho. É o cara que corre, entrega, competição, assim, muito competitivo, vigor físico absurdo, ajuda demais na marcação, mas na hora que a gente precisa de uma qualidade com a bola no pé, aí, irmão, você pode botar ele em qualquer posição no campo que ele não vai te entregar. Mas é isso. Galera, vamos lá. Falamos então das escalações, né? Falei aí a questão do Pérez e o Maicon fazendo a recomposição, fazendo a cobertura da subida dos alas para não deixar os nossos 2 zagueiros laterais no mano a mano. E aí, cara, começa o jogo, primeiro tempo, jogo bem corrido, o Galo bem forte para cima do Bahia. O Galo teve aí uns 25 minutos iniciais no primeiro tempo, eu gostei bastante. Muita triangulação, movimentação. Vimos o tempo inteiro Renan Lodge e Coelho abrindo o campo, ou seja, abrindo a defesa do Bahia para dar passagem, melhorar a entrada ali do time, o ataque do Galo no meio campo com Bernat, Vitor Hugo, Cassierra e afins. Então, assim, gostei dessa intensidade do Galo no início do jogo. Aos 6 minutos ali, primeira grande chance já. O goleiro do Bahia faz uma grande defesa ali já aos 6 minutos. O Galo numa pressão danada. Aos 11 minutos, escanteio ali do Galo, que eu achei interessante, a jogada ensaiada. O Galo bate um escanteio rasteiro no primeiro pau. A bola é casquinhada para a entrada da área ali no pênalti, na marca do pênalti. O Cassierra já dá o ar da graça. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o Cassierra faz a primeira lambança, o primeiro gol perdido na marca do pênalti. Ele chuta a bola de cima para baixo, erra, bate mal, a bola sai assim, lateral no gol. É uma finalização muito fraca. Mas aí eu quero destacar a jogada ensaiada. Eu não lembro de ver o Galo batendo escanteio assim, de forma de jogada ensaiada. Isso aí é o benefício de você ter aí 40, 30 dias aí parado, 30 dias de treino, né? É o tempo que o técnico tem para trabalhar jogadas ensaiadas, né? Então,
chama atenção nisso. Bola parada, escanteio, jogada ensaiada, fruto das semanas livres de treinamento, tá? Então logo ali aos 11 minutos o Cassierra começa a dar o ar da graça dele, errando esses caminhão de gol que ele errou. Galo atacando muito mais pelo lado direito, aí que eu falo que tem estudo, tá, gente? Não é movimento intuitivo, tem tudo, as coisas tudo estudado por trás ali, de fato. O Bahia tava com Zé Ricardo, se eu não tô enganado, Zé Maurício, agora esqueci, tá, gente? O lateral esquerdo lá do Bahia. Terceira opção. Eles estavam desfalcados de 2 laterais esquerdos, jogou a terceira opção. O que o Barba fez? Vou forçar o jogo pra cima desse cara. Terceiro reserva. Coelho o tempo inteiro, o Galo atacando muito pelo lado direito no início do jogo, tá? Até os 20 minutos, indo muito pra cima, Zé Guilherme, lembrei que é Zé Guilherme, Coelho indo muito pra cima desse jogador. Galo usando bastante as alas, tem um lance que tá aqui na minha memória, o Vitor Hugo do lado direito faz uma inversão de jogada, uma fatiada pro lado esquerdo. O Renan Lodge dentro da área, quando eu falo para vocês que o Renan Lodge com a bola, ele é um ponta e não é um ala. O Renan Lodge dentro da área pega de primeira, uma chapada de cima para baixo, a bola sai lateralmente ali do gol, uma grande chance ali também. Então uma boa inversão de jogo, Vitor Hugo para Renan Lodge pega de primeira dentro da área, a finalização dele, é importante destacar isso, repito, Renan Lodge com a bola, ele é um ponta esquerda, ele não é um ala, tá? Então o Galo usando bastante os alas, os dois dando bastante amplitude para tentar abrir a defesa do Bahia. E aí eu destaco que eu lembro muito bem, aos 20 minutos de jogo do primeiro tempo, foi o primeiro momento em que o Bahia conseguiu trocar 10 passes no campo defensivo do Galo. 20 minutos do primeiro tempo. Do minuto 0 ao minuto 20, o Galo o tempo inteiro com intensidade, invertendo o jogo, triangulando, Natanael chegando como elemento surpresa, inversão de jogada, amplitude com os 2 alas, Bernard buscando o Cassierra já começando a errar gol, a intensidade, um volante subia, o outro fazia recomposição, o ala subia, o outro volante fazia recomposição, o Galo trocando a bola, jogadores trocando posições, invertendo jogada, invertendo lado de campo, do 0 ao 20 minutos, gostei demais do Galo, gostei mesmo, tá? E o Bahia pouco fazia até os 20 minutos, que como eu falei, após aos 20 foi o primeiro momento que o Bahia conseguiu trocar 10 passes no nosso setor defensivo, tá, gente? O Galo chegou, pra vocês terem ideia, entre 15 a 20 minutos do primeiro tempo, a estatística era quase 70% de pós de bola do Galo e pós de bola conseguindo criar oportunidade. Uma coisa é você ter pós de bola e ficar tocando a bola pra lá e pra cá, aquele jogo para-brisa, né, que eles falam. Outra coisa é você ter a posse de bola e conseguir criar chance. O Galo tinha a posse e conseguia criar, chegar na defesa, penetrar, furar o bloqueio, sistema defensivo do Bahia. Tá, gente? Então aí chegamos a ter aí quase 70% de posse de bola até os 15, 20 minutos, né? E aos 31 minutos, primeira chegada boa aí do Bahia, passe errado do Lianco, 31 minutos, tá, gente? 31 minutos. Primeiro momento que o Bahia chega forte, um passe errado do Lianco, jogando na zaga pela esquerda, vamos falar disso aqui, né? E aí o Galo, aos 25 minutos, eu já faço uma marcação aqui também, começa a baixar o ritmo, tanto é que aos 31 tem a primeira chance já do Bahia. Cansa, né, gente? Jogador cansa, jogador não é robô, canso de falar isso aqui com vocês, preparo físico e tal, muito tempo parado, sem ritmo, né? Tá treinando, mas jogo é jogo, treino é treino, né? Eu senti ali que o Galo dos 30 em diante deu uma queda física, algo na minha opinião até natural, pela intensidade que a equipe implantou ali no início. Então tivemos do minuto 0 ao 25 domínio amplo e absoluto do Galo, do 25 aos 35 o Bahia equilibra o jogo, começa a tocar bola, começa a ter, né, respiro, e dos 35, 36 até o final do primeiro tempo o Galo retoma o domínio, cria novas oportunidades, né? Cria as oportunidades, né? E é isso. E gostei bastante também ali da seguinte questão. Vamos lá. Natanael de zagueiro pela direita. O tempo inteiro Natanael subindo. E a gente viu um volante recompor ali na posição. Só que tem 2 pontos. O ponto positivo, o copo cheio. Natanael, elemento surpresa. Um sistema tático que tem, né, variações. Se você pega um zagueiro, começa o jogo de zagueiro pela direita e tá o tempo inteiro no ataque. O copo vazio se esse cara tá subindo no ataque é porque tem faltado gente lá na frente para resolver. Não precisa do seu zagueiro pela direita subir o tempo inteiro para ajudar o ataque.
Uma hora isso vai dar, né? Então, copo cheio, variação, né? Variação do esquema tático e variação do atleta de poder fazer essas funções, né? E como elemento surpresa. O copo vazio é que você tem um ataque deficitário. Se o ataque não dá conta, você precisa de mais jogadores saindo da defesa para pressionar o adversário. Consequentemente, um contra-ataque vai ter menos gente lá atrás. Você vai perder o meio-campo, vai ter um volante fazendo a zaga, você não vai ter um volante de volante, você vai ter um volante zagueiro, você vai perder o meio-campo. Enfim. 34 minutos, uma loucura aí, bola na trave do Bahia do nada. Aí coisas que só o Clube Atlético Mineiro nos proporciona. O Galo dominando o jogo, controle das ações, martelando, atacando, pum, bola na trave do Bahia. É uma coisa de louco. Bola, e como é que foi? Bola cruzada na área. É inacreditável, irmão. É bizarro. Pode ser o que for, em casa, fora, pode ser o adversário que for, a dupla de zaga que for, uma coisa é fato. Cruzou bola na área do Galo, irmão, esquece. É loucura, né? Mas enfim, o Cassierra errando muita tomada de decisão, pecando demais no terço final, no acabamento da jogada, no último terço, né? Na finalização de fato da jogada. Tudo que chegava ele estava errando. Um aproveitamento aí de 100%, né? Errou tudo. Acho que foram 6 finalizações do Cassierra, se eu não estou enganado. Tudo para fora. Se eu não me engano, acho que ele não acertou o gol uma vez, cara. Não lembro, mas enfim. Não pode Cassierra, mas eu vou falar mais disso aí mais na frente, né? E aí, gente, gol do Galo, assistência do Bernard no finalzinho do primeiro tempo, gol merecido devido ao domínio, devido ao controle, devido às chances criadas. O Bernard bate escanteio, a bola volta nele, ele domina, olha, para, pensa, cruza. E Juan Tressoldi, o que ele tem de melhor que a jogada aérea, se eu não estou enganado também, 4 gols aí. Se eu não tô enganado, também já empatou o Lianco, cara. Eu vi isso no Twitter, alguém comentando. Parece que ele já empatou com o Lianco em número de gols. E o Juan Tressoldi faz o que ele melhor sabe fazer: bola aérea ofensiva. Faz o gol e a gente vai aí pro intervalo com a vantagem. Galo melhor no primeiro tempo, controlou o jogo até os 25, igual eu falei, dos 26 ao 36 deu Bahia, melhorou, equilibrou, respirou, desafogou. O Galo melhor de novo depois dos 36, gostei das inversões, troca de posição, Natanael subindo, Coelho e Lodge abrindo a defesa do Bahia, né? E aí um ponto negativo no primeiro tempo é o Vitor Hugo, tá, gente? Vitor Hugo, meio campista, vamos lá, de novo, com barba, tá sumido, hein? Tá sumido o Vitor Hugo. Vitor Hugo foi o ponto negativo, na minha opinião, ali do primeiro tempo. Bernard sozinho na armação, Vitor Hugo pouco participativo, teve só esse passo pro Renan Lodge aí, não lembro de mais nenhum lance do Vitor Hugo, tá? E aí vem o segundo tempo, o Galo mesmo, e tá correto, não tinha por que mexer. Aí, meu amigo, aí começa o filme de terror. Segundo tempo, o Galo vem bem recuado, mas antes eu quero dar um recado para vocês, antes da gente fazer a análise do segundo tempo, Minérios Seguros. Galera, seguro é coisa séria, necessidade. Fechou o seguro veicular, vai ganhar na hora uma camisa Raiz História de brinde, QR Code na tela, link no comentário fixado, atendimento 100% humanizado. Vai lá, faz seu seguro ou tira suas dúvidas também. Tira suas dúvidas sobre o seguro, eu tenho certeza que você tirando suas dúvidas você vai se interessar e a empresa é sério e responsável demais, Minérios Seguros, galera. Vambora! Segundo tempo, Bahia começa forte, segundo tempo, vem pra cima. Aos 2 minutos de jogo do segundo tempo, o Everson já dá o ar da graça. Aí começa a aparecer o Everson, né? Bahia muito forte, pressionando demais. O Galo chamando, recuando, sem contra-ataque, aceitando uma postura assim, né? Inadequada, na minha opinião. 1-0 não garantia nada. E aí, é aquela, né? Nós precisamos do primeiro tempo inteiro praticamente a pressionar e fomos fazer o gol no final. O Bahia com 10 minutos do segundo tempo pressionando o gol do Bahia. Ademir, lei do ex, essa aí não falha. O Ademir sem vergonha gosta de fazer gol no Galo. Inclusive um abraço, Ademir, tô bloqueado por você até hoje no Instagram. Me desbloqueei lá para nós trocar uma resenha, né, seu sem vergonha. Mas enfim, então a besteira do Lianco, na minha opinião também, Juan Tressoldi. Eu quero falar sobre isso. Juan Tressoldi, quando eu falei que o melhor que ele sabe fazer é o gol de bola aérea. Mas defendendo, gente, quem me acompanha que sabe, eu não confio no Juan Tressoldi. Não tô sendo engenheiro de obra pronta, não tô sendo oportunista aqui. Quem me acompanha sabe muito bem a minha opinião. Eu não confio no Juan Tressoldi.
Não confio. E quando o Juan Tressoldi é por mérito dele ou demérito dos companheiros? Fica aí a questão. Fica a dúvida. Quando o Juan Tressoldi ele é o melhor zagueiro do Galo na temporada, tem alguma coisa errada, gente. Mas tem alguma não, tem muitas coisas erradas. Canso de falar com vocês. Eu não concordo, não confio no Juan Tressoldi. É uma bomba relógio e ontem foi. Fez o gol e entregou lá atrás. Perde o domínio, marca errado no meio de campo, a defesa toda quebrada. E aí no final o Lianco, não sei o que ele arrumou, não sei se ele esqueceu que ele era zagueiro pela esquerda. Ele foi lá na zaga pela direita, deixou a Ademir completamente livre para receber, dominar, levantar a cabeça e escolher onde ele ia bater. Vou bater rasteiro, vou bater no alto, vou bater no meio, vou dar uma porrada, vou bater colocado. O Ademir teve toda a tranquilidade que o tempo que o Lianco vai na zaga pela direita, não sei porquê, foi meio que também para fazer a cobertura do Natanael, que eu falo que quando você erra um passe no meio de campo, o seu time está mal posicionado, quebra totalmente ali o sistema defensivo, os encaixes. O Bahia vem naquele contra-ataque, naquela transição rápida, o Galo não consegue recompor rapidamente, o Natanael tá fora de posição, o Lianco vai tentar cobrir o Natanael, deixa o espaço na dele, fica o buraco, o Ademir recebe, domina, levanta a cabeça e afunda o Everson, né? Gol do Bahia, empate. Naquele momento, o empate já estava ficando maduro, que o Bahia já estava pressionando, tá? Então eu coloco meio que não uma falha só individual. Quem falhou individualmente ali muito forte na jogada? O Juan Tressoldi. O efeito da falha do Juan Tressoldi foi respingar lá no Lianco, mas foi um erro coletivo também, que a defesa estava mal montada. Mas por quê? Por causa de um erro de passe, tá? Ali no meio campo. E aí o Bahia muito em cima do Galo, o Galo recua bastante, né? 20 minutos de jogo do segundo tempo. O domínio que nós tivemos no primeiro tempo, até esse momento, nós não tivemos no segundo tempo. O jogo era todo do Bahia, tá? Mais equilibrado, o Bahia conseguiu ajeitar a coisa, o Galo sentiu o gol, tá, gente? E aí, cara, aos 21, eu achei até que demorou, o Barba começa a mexer. Ele coloca aí o nosso querido Dudu, né? Que fazem, gente, que beleza de banco esse nosso, hein? Vamos falar mais disso. Coloca o Dudu aí com o Cissé, tira o Maicon e o Vitor Hugo. Maicon, segundo o Barba, não estava 100%. E aí eu falo com vocês, como que o cara fica 40 dias sem jogar, 3, 4 semanas treinando, o cara não volta 100%. Isso aqui é bizarro, cara. É bizarro, é coisa que eu não consigo entender. Como que o Maicon não estava 100% ontem? Isso aí, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não tem base, né? E aí sai também o Vitor Hugo, pra mim uma das piores atuações do Vitor Hugo com a camisa do Galo, e vem sendo recorrente. O Vitor Hugo vem numa queda de desempenho com o Barba, é aquele cobertor curto, né? O Barba melhora o Bernard, mas piora o Vitor Hugo. A gente não consegue ser feliz 100%. O Bernard é outro jogador com Barba. O Vitor Hugo também é outro jogador com Barba, só que na forma negativa. Então, a gente não consegue ser feliz 100%, né? E aí, falando em Bernal, aos 25, um contra-ataque, ele puxa fazer um golaço, limpa perfeitamente o marcador, sai cara a cara com o gol, bate bem, cruzado, tirando do goleiro, bola passa raspando a trave. Ali era o momento de fazer o 2-1, equilibrar e acalmar os ânimos e segurar, e aí não ia ter jeito, ia ter que fazer retranco, mas não veio o gol. E aí, meu amigo, o Bahia entendendo que o jogo tava pra ele aos 28 minutos, o Rogério Ceni bota o Everton Ribeiro. Eu falei, os caras vêm pra virada. Isso aqui vai virar jogo, vai virar pelada, vai virar lá e cá, ataque contra defesa contra... Vai ficar lá e cá o jogo, pau a pau. E aí o Rogério Ceni entendendo que dava pra vencer, sair com os 3 pontos, ele já coloca o Everton Ribeiro aos 28 minutos, o Galo colocando o Dudu, né, e o Cissé, ou seja, abre mão, de certa forma, da marcação, vai pra tira o meio-campista e bota um atacante. O Bahia tira um volante e bota o Everton Ribeiro. Então, gente, virou um jogo de 2 times que acreditavam na vitória, né? Jogo lá e cá, pau a pau. Bahia não fez retranca em momento algum no segundo tempo, querendo levar o empate para Salvador, né? Não ficava só atrás, não estava satisfeito com o empate, né? E com isso, dando muito espaço para o Galo também, tá? E aí, cara, 37 minutos o jogo, naquela loucura aí, já vão todo respeito, tá, gente? Virou pelada, tá? Isso aqui já virou pelada. Esquece todo o padrão tático, esquece tudo. Virou pelada.
Ataca com 7, defende com 3, entendeu? Virou pelada, dos dois lados. Aí é coração, é vontade, é empenho, é emoção, é raça, é determinação. O lado técnico fica de lado e vai pro coração mesmo, aos 37 minutos. Natanael isola, manda na lua, perde um gol bizarro. Aí, na sequência, o Cassierra também perde mais um gol bizarro. Partida terrível do Cassierra, né? Péssima partida do Cassierra, por sinal. Se eu não me engano, acredito eu que tenha sido a pior. 38 minutos também, uma grande defesa do Bahia, era chance da virada, uma grande defesa do Everson, a chance da virada do Bahia também. O jogo, como eu falei com vocês, lá e cá. 40 minutos entra ele, Reinier, é o que eu falo, gente. Reinier, Dudu, é as nossas opções, né, de banco, né? Vou falar sobre isso também. E aí, aos 45, que a Sierra perde mais uma. E o Bahia, no último lance do jogo, eu vi gol, tá, gente? Eu vi gol. Bahia perde uma chance também, bola na trave, pinga, bate no chão, na linha ali do gol do Galo. Quase a virada, tá? E aí o jogo termina empatado, justo, tá? Na minha opinião, empate justo. Galo superior no primeiro tempo, Bahia superior no segundo tempo. Ah, mas o Galo perdeu um caminhão de gol e tal. Perdeu. Mas o Bahia também teve bola na trave. 2 bolas na trave. Teve chance criada, defesa espetacular do Everson. Vamos valorizar o adversário também. Do lado de lá também tem treinamento. Do lado de lá também, né, tem trabalho. Tem um trabalho longevo, Rogério Ceni. Vamos valorizar o adversário também. Bahia mereceu voltar com um ponto para Salvador. O empate foi justo, tá? Empate justo. E aí, gente? Acaba o jogo, a torcida grita. Inclusive, parabéns, tá? 31 mil torcedores numa terça-feira, 7h30 da noite. Que é isso, gente? Público maravilhoso. Terça-feira, 7h30 da noite, caminhando para final de mês. 31 mil pessoas, Galo e Bahia, na sequência que nós estávamos aí, lindo, público maravilhoso, torcida do Galo, na minha opinião, deu um show, cantou o jogo inteiro, muito legal, tá? E aí, cara, no final do jogo, aí que vem os cantos. Ei, menin, vai tomar caju. Irmão, corretíssimo, tem que cobrar mesmo, em lugar de cobrar na arquibancada também. Sinto falta de vez em quando de um protestinho ali, né? No CT, de vez em quando, né? Tem organizada aí que se calou totalmente, né? Mas enfim, vou nem entrar nisso aqui pra a gente não fugir aqui do que eu quero falar. Mas que bom. E aqui, foi pouco, tá? Essa vaia foi pouco. Se dependesse de mim, era a vaia no intervalo. No intervalo não, quando nós fomos pro intervalo vencendo o jogo, né? Mas se dependesse de mim, é vaia no início, meio e fim. Depois de ontem. Vaia no início, meio e fim. Vaia para os donos, tá? Torcedor, não pode, a gente não pode se acostumar com isso não, tá, gente? Chega, foi prometido aí muita coisa e nada tem sido cumprido. Muita mudança de discurso. E aí começam os sinais do Barba, né? Ontem eu estava quebrando a cabeça para tentar entender, tentar adivinhar, tentar descobrir quem seriam os 12 no banco, porque o clube pode levar 12 atletas para o banco. Geralmente levam 2 goleiros, né? Falei, será que vai levar 3 goleiros? Será que vai levar mais alguém da base? Nós demos aqui a informação que o Guti ia ser relacionado e foi só para passear mesmo, como eu imaginei, não entrou em campo. E foi relacionado também por conta dos inúmeros desfalques, né? Não ache vocês aí que o Galo vai ficar dando oportunidade pro Guti, tá, gente? Tentando quebrar a cabeça, gente, quem que vai ser os 12 que o Barra vai colocar no banco? Eis que ele me vem com 10. 10 jogadores no banco. Sabe quantas substituições o Barba fez no jogo? 3. Dudu, Cissé e Reinier. Podendo fazer 5, ele fez 3. Gente, isso aqui é sinais. Isso são sinais. Ele não tem jogador nem para completar o banco. E na hora de substituir, ele não quer nem saber. Eu vou botar 3, eu vou botar mais quem aí? Quem que eu vou colocar mais? Vamos lá. Começou esse papo aí de que o Igor Gomes está treinando bem. Eu sabia que ia começar esse papo, sabia. Tem coisas, gente, que é sempre o mesmo papo. Assim, nada contra quem informou isso não, tá? Tá fazendo um trabalho aí jornalístico, apurou notícia, chegou para ele, publicou e tamo junto. Mas, gente, eu tenho as minhas sérias dúvidas se isso é verdade.
Eu tenho meu direito de não acreditar nisso. Eu sou atleticano como você, eu tenho meu direito de acreditar. Isso aí pra mim é papinho do clube já começar a amansar, adestrar, já preparar o terreno pra torcida, pro Reinier ficar aí pro Igor Gomes cair até o final do ano. Eu não caio nesse papo, tá, gente? Sabe por quê? Se o Igor Gomes estivesse bem nos treinamentos, como foi noticiado, por que o Barba não colocou ele em campo ontem? Vocês estão entendendo? Então, assim, eu não caio nesse papo de que o Igor Gomes está treinando bem. E mesmo que estivesse, não me passa confiança nenhuma. Ainda vou torcer para a saída dele. Ainda não descarto a saída do Igor Gomes. Mas não vem com esses papos, não. Pelo amor de Deus. Não acho que o torcedor é idiota, não, gente. Torcedor é inteligente. Torcedor pega as coisas. Torcedor não esquece. Quem apanha nunca esquece. A gente tem apanhado demais ultimamente, né? Então, Ontem foram sinais. 10 atletas no banco, sem ser 12. 3 substituições e o atleta que eles falaram aí que estava comendo a bola no treinamento sequer foi utilizado num jogo em casa empatando, né? Bahia finaliza no segundo tempo o dobro de vezes que o Galo, tá? O dobro de vezes que o Galo. Natanael tem que ficar subindo porque o ataque não dá conta. Cassierra muito mal no jogo, Vitor Hugo muito mal no jogo. Você olha pro banco. Porra, o Cassierra tá mal hoje, né, cara? Pô, uma noite ruim do Cassierra. Eu nem acho o Cassierra esse bagre todo, não, tá? Ontem o Cassierra no nosso pós-jogo aqui, inclusive, já agradecendo a audiência aí, liderança absoluta no Hoje Tem Galo. Quase aí, se eu não me engano, já deve ter passado aí de 200 mil visualizações, então já fica aqui o agradecimento, né? Liderança absoluta no YouTube aí de canais atleticanos, nosso projeto Hoje Tem Galo. E a galera execrando o Cassierra. Eu não acho o Cassierra esse bagre todo. Mas eu também não acho que ele vale 7 milhões de euros mais 3 milhões de euros de metas, podendo chegar a 10 milhões de euros. Não vale. Não vale. Um centroavante que pode custar 10 milhões de euros, ele tem que jogar muito mais bola que o Cassierra. Ah, mas o futebol tá inflacionado. Tá, mas mesmo assim, 10 milhões de euros, gente, é quase 70 milhões de reais, 60 milhões de reais, é muita grana, tá? E isso não é por 100% do atleta, não. Isso é por 60%, 70%, tá? Então, aí você tem ali o Cassierra mal, você vai olhar pro banco, tem Cauã Soares. Ô, gente, informação já passei para vocês aqui, eu sei que a audiência é rotativa, graças a Deus o canal tem sempre crescido, sempre a gente tá ganhando inscrito aqui, vamos ganhar cada vez mais, se inscreve aí no canal. Vocês estão chegando agora no canal Tanaka aqui, eu venho falando com os inscritos aqui em momentos anteriores. O Cauã Soares, a informação chega para mim que nos treinamentos ele não mostra nada. Não mostra nada. Não tem condição nível técnico para ser titular do Clube Atlético Mineiro ou brigar por uma posição. Ah, porque é da base. E daí se ele é da base? O tanto de jogador de base que o Galo revela que não virou, não vira, que não vinga. Ele é só mais um, vai ser só mais um. Ah, já tá queimando. Não, eu tô confiando em quem tá lá no dia a dia, quem me passa a informação. O Cauã Soares é fraco. Fraco. Isso aí você vê que o Barba mal coloca ele em campo. Quantas vezes o Reinier foi o reserva da camisa 9 do Galo? E ontem entrou o Reinier e não entrou o Cauã Soares. O Cassierra numa noite terrível. Então são sinais, tá, gente? Vocês que estão aí tem que pegar essas entrelinhas aí, ó. Não acha que o Barba vai vir a público e vai queimar o moleque publicamente. Isso aqui que eu tô fazendo aqui é um trabalho de apuração. E você que tá do outro lado, faça o raciocínio. Pega as coisas nas entrelinhas. Muita coisa é passada nas entrelinhas, gente. É sintomático o Barba não ter colocado o Cauã Soares ontem, né? Aí você tem um Vitor Hugo mal, e já vem mal há um tempo, você olha pro banco, você tem Reinier e Igor Gomes. E você poderia ter o Scarpa também, vai estar disponível aí contra o Palmeiras, acredito eu, né? Vamos apurar isso aí. Mas e aí também, o Scarpa também, que não joga bola há muito tempo. Então vocês estão entendendo? Não tem competição. Cassierra tá tranquilaço. Ele fez uma partida que ele fez ontem, ele sabe que ele é titular absoluto contra o Palmeiras. E se for mal contra o Palmeiras, ele é titular absoluto contra o Juventude. Não tem competição. 2021 a gente tinha Hulk, Diego Costa e até o Vargas. Quem não lembra do Vargas? Metendo gol na final da Copa do Brasil. Saída do Diego Costa. Nós tínhamos opções. Competição interna. Hoje, Renan Lodge não tem competição interna. Lianco não tem competição interna. Natanael não tem competição interna. Vou falar do Preciado, tá, gente? O Michael não tem competição interna. O Alan Franco não tem competição interna.
Meio-campista? Não tem. O Bernat tá jogando bola agora. Mas tem muito tempo também que tá no Galo. Tá devendo também. Começou tarde demais a jogar bola. O Cassier não tem competição interna. Não tem, gente. Não tem competição interna dentro do elenco. Entendeu? Então, gente, isso aí faz bastante diferença. O Barba olha pro banco. Não tem o que fazer. Ponderações aqui. Tomás Pérez. Repito. Nada demais a atuação dele. É um cara que você vê ali, não aparece muito pro jogo. Não é aquele cara que vai fazer um carrinho, vai fazer um desarme maravilhoso, vai fazer uma partida acima do nível. Não vai ter uma jogada que ele vai sair jogando bem, vai fazer uma inversão de jogo aí de 30 metros. Não, sabe? Ele tá ali. Ele tá ali. Tomás Pérez tá ali. Mas assim, mais do mesmo, um jogador comum da bola, comunzaço da bola. Na minha opinião, não é jogador para ser titular do Clube Atlético Mineiro. E não é nenhuma novidade você trazer um jogador do Porto B. E é válido a aposta. O problema é você trazer uma aposta para uma posição que você tá carente há 2 anos. Aí que tá o erro da parada. Se nós tivéssemos um primeiro volante muito forte, bom, tá de boa, deixa o Tomás Pérez aí, reserva, show de bola. Jogar aí um jogo ou outro, tá lindo. Agora, trazer o Tomás Pérez para uma posição carente, igual a gente é de primeiro volante, errado. O Tomás Pérez não vai resolver o nosso problema, tá, gente? Não resolve o nosso problema. Longe de mim falar que nós não ganhamos ontem por causa do Tomás Pérez. Não é isso, não confunda o que eu tô falando. Mas é mais um jogo que o Tomás Pérez joga e não mostra, não destaca, não se diferencia dos demais. É mais do mesmo. O Tomás Pérez é mais do mesmo. Jogador ok para compor elenco. Trouxeram ele aí para tentar resolver um problema nosso aí já, né? Recorrente. Me chamou muita atenção quando o Barba fala que o Michael não tá 100%. Tem que entender isso aí. E, rapidinho aqui, falando em 100%, Preciado, Minda, Alan Franco não, porque teve problema de questão pessoal, não vou nem entrar nessa aqui não. É Preciado e Minda. Gente, vamos lá. Maurício, seleção paraguaia, chegou mais longe que o Equador. Vai jogar hoje, titular, lá no Couto Pereira contra o Coritiba. Gustavo Gomes, seleção paraguaia, chegou mais longe que o Equador. Vai jogar hoje, titular, lá no Couto Pereira contra o Coritiba. Jogadores do Flamengo relacionados estão à disposição do técnico Leonardo Jardim para jogar contra o Chapecoense, lá em Chapecó. Paredes, Boca Juniors, vice-campeão do mundo, domingo. Já foi treinar ontem, terça-feira, no Boca Juniors. Jogadores de Flamengo e Palmeiras, 7 dias de férias que foram convocados. Aqui teve 10, aumentaram para 12 e ainda os caras voltam e voltam abaixo fisicamente. O que é isso? O que tá virando o Clube Atlético Mineiro, irmão? O que é isso aí? Como assim os caras ficam lá na Copa e voltam abaixo fisicamente? 12 dias de férias e no jogo seguinte nenhum dos dois é relacionado. E aí eu vou apurar no clube, a informação é que é normal. Isso é normal aqui, Tanaka. Normal. O jogador ficou 15 dias sem treinar, chega abaixo fisicamente, tem que se readequar e vai ser aproveitado quando tiver no mesmo nível dos demais. Então por que o resto do mundo é tudo diferente? O Galo tem que ser desse jeito, o Galo tem que ser o normal. Então todo mundo tá diferente, né? Os demais são anormais e nós somos os únicos normais, então, né? Então assim, não entra na minha cabeça, tá, gente? Esse negócio do Minda e Preciado aí tá feio demais. Não, mas demais. Esse Preciado aí, gente, pelo amor de Deus. O cara não estreou ainda e quando joga uma tristeza. Meu Deus do céu. Isso que eu tinha informação há meses atrás que ele tava acima do peso. O Minda, ele não consegue jogar 70 minutos uma partida de futebol. Ele afoga com 50, 60 minutos. Acabou o Alan Minda. Não conte com ele pra nada. A língua, ó, não aguenta o baque. Né? Então tá feio, alguém do clube tem que vir a público e tem que explicar isso aí, tá feio demais já esse negócio. Agora, gente, vamos lá. Deixa eu ver aqui, sobre o jogo já falamos já bastante coisa. A pior parte vem agora para finalizar o vídeo aqui. E já agradeço quem tá aqui comigo até agora, não deixou o like, deixa o like aí, tá, galera? E deixa nos comentários a opinião de vocês, vamos desabafar juntos, Vamos desabafar junto. Ontem eu fui demorar a dormir depois daquela entrevista do Barba, coletivo. Vou falar sobre ela aqui agora. Que coletiva ridícula. Péssima.
péssima, péssima, uma das piores que eu já vi do Galo, assim, que eu gerei expectativa e fui frustrado, assim, num nível absurdo. Eu jamais esperava o Barba vir num discurso da forma que ele foi. Eu já imaginava que ele não ia jogar, né, o pé na mesa e chutar o pé da barraca, mas eu também não esperava um discurso tão alinhado, tão orquestrado e tão amansado perante a diretoria. Misericórdia, que discurso de amansado que o Barba teve ontem. Ele se contradisse, terminou a primeira parte da temporada cobrando reforço, falando que se não tiver investimento não tem como trazer jogador de qualidade. Ontem ele fala que dá para trazer jogador de qualidade sem investimento. Mudou completamente. Falou dos atletas da seleção aí, do Preciado e tal, aquela coisa toda. O Preciado nem titular com ele mal joga com ele. Falou que um dos melhores reforços é a manutenção do elenco. Esse mesmo elenco aí que ele não usou por diversos jogos, Dudu, Igor Gomes, Renier, vários jogos aí, esses caras nem entraram, Preciado. Então, gente, mas que discurso sem vergonha do Barba ontem. Mas foi sem vergonha demais o discurso do Barba. Aí vem com o papo que o Galo tá tentando camisa 9, aí vai ficar a semana inteira aí falando que o Galo busca camisa 9, já sabemos disso, mas eu não vou ficar especulando aqui de jeito nenhum com vocês sabem que eu detesto isso, né, gente? Mas é isso, cara. Falou aí que a diretoria tá trabalhando forte, que tem a janela ainda até agosto, que tem tempo ainda. Cara, e o corpo fala, né? Linguagem corporal. Linguagem corporal. Totalmente frio, desmotivado, falando olhando pra baixo, assim, os braços tudo pra baixo, assim, uma postura corporal que você vê que ele tá falando aquilo ali, mas nem ele acredita, sabe? Eu não duvido nada de terem feito um trabalho com Barba, terem preparado ele pra coletiva. Ter feito um trabalho ali com Barba para ele ir preparado para essa coletiva, porque todo mundo sabia que os repórteres, e obviamente muito bem feito, iriam cobrar do Barba a postura que ele terminou a temporada, a primeira parte da temporada, repito, desculpe, perdão aqui pelo erro, e já sabiam que ele ia ser metralhado, mas ele foi preparadinho, discurso pronto, orquestrado, entendeu? E amansado. Ô Barba, eu vou te defender aqui, irmão, porque você é o menor do culpado. Só que para eu te defender, você tem que se defender primeiro. Porque você vai ser o primeiro a ser mandado embora. A corda vai arrebentar para o seu lado, Barba. Você vai morrer abraçado com esse elenco horroroso, que você chegou e já tinha esse elenco aí. Você não montou esse elenco, não. Né? Você ficar nesse discurso de amansado, orquestrado, planejado, calculado, estudado com a diretoria, você vai ser o primeiro a cair. E para eu te defender, você tem que se defender. Eu não vou ficar aqui defendendo treinador com discurso amansado com diretoria, não. Ah, o elenco é bom, o elenco é forte, o melhor reforço é a manutenção do elenco, então faça esse elenco jogar bola aí, já que esse elenco é bom. Tá? Enfim. Eu ainda tô puto. Sei que durante a semana a razão vai sobrepor aí a emoção. Tô muito decepcionado com a postura do Barba na coletiva. Muito decepcionado. E eu fico aqui com vergonha de defender ele depois desse discurso aí. Mas Barba, você ainda é o menor dos culpados, tá? Mas se você continuar assim, você vai pagar o pato. Nada de novo no quartel de Abrantes, o Galo com os mesmos problemas de antes. Galera, tamo junto, forte abraço, espero que vocês tenham gostado aí do desabafo, e foi um desabafo mesmo, eu não lembro de ter feito um bastidor de vestiário de 44 minutos, não lembro mesmo, geralmente é na faixa de 28 a 35, não passa disso, poderia falar mais, mas eu vou guardar aqui minha garganta, lá ele, né, e vou-me embora. E já peço a vocês aí para chegar junto à nossa live de mais tarde, que a gente vai poder falar mais coisas, beleza? Sapeca nos comentários aí a opinião de vocês, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, seja membro, dá moral para nossos patrocinadores, Minérios Seguros, Camisa Raiz Story, tá? Grupo de Cartola, só vem papai, só vem, ainda estão deitando o cabelo, vambora, tamo junto, é nóis.